Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, senhor presidente, eu não quero fazer uma posição, né, não é fácil não, para mim particular é um pouco mais difícil. Eu quero, senhor presidente, eu não quero discutir e não discutir aqui, vereador Rolando, desde o início, o mérito desse projeto. Por que nós não discutimos o mérito desse projeto? Porque o projeto chegou aqui em meados de novembro. O nosso regimento interno diz que estabelece que, matéria de codificação, você tem um prazo de 20 dias para apresentar emendas à comissão. 20 dias para apresentar emendas à comissão. Para que a comissão dê um parecer sobre sua emenda e venha para o plenário, sem prejuízo das emendas colocadas na época da discussão. O que é a questão que eu levanto e que chama a atenção da sociedade? É da irresponsabilidade de um governo que está aí há 2 anos, sabe da pauta densa que temos, sabe que em 15 de dezembro a nossa lei orgânica estabelece que esta casa entra em recesso, manda para aqui e diz aos vereadores: eu preciso, está tudo certo, os técnicos da empresa que eu contratei de Salvador são técnicos qualificados, por conta disso, aprova o projeto. Eu estou tendo a responsabilidade de dizer à sociedade que o projeto que vai diz respeito à vida de todo mundo foi elaborado sem discussão pública. O prefeito sequer maturou esse projeto dizendo: eu vou abrir audiências públicas com os setores da sociedade para construir esse projeto, vou chamar a Câmara de Vereadores para essas audiências públicas, para que no momento em que a Câmara aprecia esse projeto, esse já tenha sido fruto de uma discussão madura, participativa e construída, construção mesmo, de verdade. É isso que eu levanto. Por isso eu desagrado e sou atacado aqui e acolá. O prefeito usa de todo o seu poderio para tentar me intimidar, para tentar me amedrontar. Mas desenvolver o papel que eu desenvolvo não é para covardes. Desenvolver o papel que eu desenvolvo é para quem tem coragem, e eu tenho a coragem necessária para desenvolver esse papel, de fazer essa oposição crítica, não é? De dizer ao prefeito que você está equivocado, a sua equipe foi irresponsável, você não pode colocar na Câmara para em 4 sessões a gente apreciar o orçamento da cidade, que são mais de 300 milhões, a gente votar um projeto com mais de 200 artigos, que é o Código Tributário, a gente discutir o valor genérico da planta da cidade. Chegou na quarta-feira, aparece aqui da noite para o dia um pedido de autorização para o prefeito tomar 5 milhões de reais na Caixa Econômica. Aparece, as coisas aqui aparecem. E tem mais, já aparece do Executivo com o parecer favorável à tramitação. E a pressão que me faz: olha, o prazo é sexta-feira, você é da comissão, tem que dar o parecer para que o projeto tramite no mesmo dia que chegou. Eu não sou irresponsável, eu tenho um mandato popular, irresponsável de não pedir vista desse projeto, me debruçar sobre ele, tornar ele público, para que a sociedade fique sabendo disso e eu possa exarar meu parecer. Foi isso que fiz. Toda a pressão do mundo em cima do vereador, que quer o atraso da cidade, que não quer que a cidade desenvolva. Muito pelo contrário, eu quero que a cidade desenvolva. Agora, o que eu não quero é ver uma Câmara de Vereadores fazer uma sessão, decidir que vai fazer uma sessão na quinta-feira, na quarta-feira decide que vai ter uma sessão. O plenário é soberano, os princípios são soberanos, o princípio da legalidade, o princípio da publicidade. A sociedade tem direito de saber que vai ter uma sessão extraordinária em que a casa vai apreciar um projeto que vai endividar a cidade em 5 milhões de reais. É um direito da sociedade. Mas eu não tenho a maioria
para fazer valer o direito dessa sociedade. O prefeito tem. É por isso que a democracia representativa está ferida de morte, por conta disso. Porque nessa, já disse e repito, nessa correlação de forças, ninguém sabe onde fica o interesse da população. Todo mundo sabe onde fica o interesse do governo, que quer um legislativo com sua maioria. E eu vejo a nossa oposição a cada dia diminuir, saindo das urnas vitoriosos. Ilhéus colocou aqui 10 vereadores na oposição e nós diminuímos. E eu não tenho um número para fazer barrar investidas irresponsáveis como essa de um prefeito que trata a cidade dessa forma. São essas as questões que eu levanto. Quando faço aqui e que fui para todos os rádios, todos os programas de rádio, eu percorri a semana passada para dar publicidade a isso. Coloquei nos blogs, coloquei no Facebook, para ver se a sociedade viria para aqui e fizesse a pressão necessária para fazer o que o prefeito fez. A minha opinião, senhor presidente, por isso que pedi a Carlos Lessa para falar aqui, mas a minha opinião é muito concreta. É muito concreta. Nós temos a eleição, inclusive, de presidente da Câmara ainda para ser feita. A minha opinião é que o governo não debateu com a sociedade tem o direito de saber em cada bairro para quanto o seu IPTU vai, quais são os critérios que o prefeito vai utilizar para avaliar os seus imóveis. Esse é um direito da sociedade. Ela tem e eu vou brigar por ele. E eu sei que não tem os instrumentos legais para barrar a força do prefeito aqui dentro. Mas quero que a sociedade veja com quem é que ela pode contar. E qual é a minha opinião? A minha opinião, senhor presidente, é que esse projeto seja tirado de pauta. Nós temos um ano de 2015 todinho para debruçar sobre esse projeto, discutir com a sociedade, maturá-lo e trazer aqui para casa, dessa casa, fruto de uma discussão pública com a sociedade. Esse é que é o bom projeto. Não é um projeto que é bom para o prefeito, não é um projeto que é bom para o vereador, é um projeto que é bom para a sociedade. Essa é a minha posição, senhor prefeito. Então, audiência não. Nós fizemos hoje aqui um improviso, porque pedimos novamente a GEL, que é delegado do CRES, que trouxesse novamente aqui o doutor Carlos Lessa, para que nós pudéssemos estabelecer aqui 15 minutos para Carlos Lessa trazer, lançar mais luzes sobre esse projeto, para que os vereadores pudessem tomar sua posição. Eis que o líder tem uma ideia de chamar um membro da prefeitura para fazer aqui um contraditório. Nós estamos construindo isso. Agora, eu não acho que seja suficiente por conta da irresponsabilidade de um prefeito que governa a nossa cidade desse jeito. E governa desse jeito pelo seu estilo, porque ele gostaria muito de estar em Salvador, ele gostaria muito de ser secretário, mas não tem a grandeza de formar quadros para ser candidato a prefeito. Então ele tem que ser tudo. Aí tem que ser candidato a prefeito porque ele não fez um quadro para disputar a eleição aqui. Aí ele é prefeito daqui, mas quer ficar na discussão política em Salvador. Fica aqui 2 dias na semana e fica em Salvador, lá morando em Salvador, inclusive. Fica sendo residência em Salvador. Nossa cidade está sendo governada desta forma. Que Ilhéus, o município, está sendo governado com um prefeito que não tem a paciência, não tem a dedicação e o entusiasmo necessário para enfrentar os problemas do município, que não são poucos. E o que é pior, a sua falta de entusiasmo está contaminando toda a sua equipe. E infelizmente nós da Câmara de Vereadores não estamos tendo a capacidade de dizer ao prefeito que aqui é um filtro, esse filtro é um filtro a serviço da sociedade e que nós podemos melhorar e melhorar muito o comportamento dele e de sua equipe e fazermos 50% desse mandato que falta, mais 2 anos, melhor para a nossa cidade. É essa a minha intenção. Eu não sou, agradeço, vereador Lucas, eu não faço oposição raivosa, ninguém me viu aqui fazendo acusações levianas ao prefeito, nem a quem quer que seja. O que eu faço agora é fiscalizar o prefeito, porque Tribunal de Contas, estou lá todos os meses
fiscalizando os processos. Estou aqui boquiaberto de ver o Tribunal de Contas dos municípios dar um parecer pela aprovação das contas de um governo que, sob a égide do estado de emergência, contratou à torta e à direita com todo tipo de empresa sem fazer licitação pública, inclusive com duas empresas no mesmo endereço, na mesma casa, na mesma rua. É isso que nós temos visto. A sociedade de Deus está vendo isso. E boa parte dela calada, Ou não é isso que está acontecendo? Ou nós estamos vendo um show de transparência, ou nós estamos vendo aqui um show de administração moderna, de enfrentamento dos problemas de Deus. Estamos vendo isso? O governo sequer foi capaz de destravar a obra do Vilela? Não é obra não, é uma realização, 252 casas prontas. O governo tem 2 anos, sequer conseguiu botar os moradores da rua do município para lá. A obra Ilhéus Olivença, 3,5 milhões, licitada, a empresa que ganhou já desistiu. O prefeito não teve a capacidade de retomar essa obra. A única obra que esse governo fez foi da Lomanto Júnior pintar a rua e fazer o corredor exclusivo de ônibus. Tem outra obra? Que se quiser, você me lembra, porque eu não lembro de outra obra do governo. E são 2 anos. Pede 5 milhões de reais. Sequer perguntamos para que era que ia fazer esses 5 milhões. Que tipo de pavimentação era, se a obra era, e se o endividamento do município era suficiente. Vários deputados federais foram votados aqui. Cada um tem direito a 10 milhões de emendas por ano. Por que o município vai se endividar? Se pode pedir ao deputado que teve voto aqui para colocar emenda no orçamento e conseguir 5 ou 10 milhões ou 15 milhões. Por que não? Eu só queria que a sociedade decidisse isso, discutisse isso e dissesse aqui nesta casa encontrasse um caminho. Não, nós temos um caminho alternativo a esse, que não é endividar o município a cada dia e a cada ano. É isso que quero. E não faço, volto a dizer, não faço oposição raivosa, porque não tenho motivo de ter raiva, porque não faço política com fígado. Agora tenho coragem de enfrentar, porque a sociedade de Ilhéus vive a procurar uma trincheira de resistência. Não é possível que todos vão sucumbir ao que está aí. Eu não tenho medo disso. Não sou candidato a vereador, não seria inclusive na eleição passada. Não sou candidato a vereador e não sou candidato a uma boquinha. Eu não sou candidato a estar debaixo do guarda-chuva desse esquema que está aí, muito pelo contrário. Vou ficar aqui sendo aquele político que tem coragem, aquele político que pode fazer os questionamentos que a sociedade espera que seja feito. Aquele que tem coragem de dizer que nesta casa pode-se tudo. E o governo fez uma sessão, teve a capacidade de fazer uma sessão, como disse, repito, na quinta-feira, sem tornar público, e teve aqui um cheque em branco assinado para ele se endividar e tomar 5 milhões de reais. Eu não confio no governo para lhe dar uma autorização de 5 milhões de reais. E não vou falar de outros setores que Roland tocou ali, que é a relação do governo com as empresas de transporte coletivo. O que é que mudou nessa cidade no transporte coletivo? O que é que tem de moderno? O esquema que tem montado aí da logística do transporte coletivo de Ilhéus foi feito por Valderico há 20 anos atrás. É esse que permanece. Por quê? E piorou muito. Porque as empresas de ônibus e os seus ônibus não têm GPS. Por quê? Porque a prefeitura não fiscaliza cada ônibus. Sabe por quê? Porque de manhã cedo, quando os pontos estão abarrotados, todos os ônibus vão para a rua faturar. Depois de 9 horas, eles recolhem os ônibus para ficar economizando pneu e combustível na garagem. E quem está lá no ponto fica lá esperando 1 hora e tanto para que o ônibus me pegue. E digo mais, o cidadão que mora ali no Minha Casa Minha Vida, na Morada do Porto,
Se ele precisar ir para o Iguá, ele paga 2 passagens. 2. É trabalhador. Trabalhador, 2 para ir, 2 para voltar. Nós estamos falando de R$10. Nós estamos falando de R$300 por mês. Trabalhador que ganha 724. Sabe por quê? Porque esse governo teve a capacidade de modernizar, de botar o cartão temporário para que o cidadão pegue o ônibus e vai embora. Entrou no primeiro ônibus, passou o cartão na catraca, ele tem ali 1 hora para pegar uma outra condução, sem precisar pagar uma outra passagem. Então, se você não precisa ter no seu bairro um ônibus para cada bairro, você pega o primeiro que passar por ali e que vá em direção ao seu destino. Parou, você salta. Saltou, você pega um outro e entra com a passagem daquele primeiro. Isso é modernizar para diminuir os custos, porque o transporte coletivo é caça-níqueis, e é caça-níqueis de trabalhador. Ele não é de tirar de empresário, não. É tirar de estudante, é tirar de trabalhador, de gente que não tem carro. E o governo tem 2 anos. Os ônibus são sucatas. Qual foi o último dia que você viu um ônibus novo entrar aqui? Você vai em Vitória da Conquista, quase toda a frota tem elevador para deficiente físico. Vai olhar a nossa frota. Então, meus amigos, é essa relação com os empresários, com a coisa pública, com os recursos públicos que está instalada no Palácio Paranaguá. Eu, enquanto vida tiver e mandato tiver, vou ficar aqui nessa trincheira, mesmo sendo, lhe dou a parte, vereador. Vereador Roque, um prazer. Vereador, a gente respeita a sua posição, a gente é um dos vereadores aqui que eu aprendo no dia a dia. Agora, vereador, diante dessa explanação em relação a esse projeto, por que os governos passados já não fizeram, vereador? Eu sei que nós estamos no governo, a gente tem que pensar para frente, olhar para frente, verdade, mas a gente também não pode esquecer que os governos passaram aqui e nada se fizeram. Entendeu, vereador? Muito obrigado pela